Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus pela sua vida. Novamente estou eu aqui de novo para estar lendo com vocês mais dois capítulos da Palavra de Deus, né? Então, eu tenho aí essa vontade de estar lendo todo dia aí e estar compartilhando com vocês aí. E quem queira estar lendo junto comigo, está aí esse canal aberto aí para a gente estar acompanhando toda a Escritura, né? Graças a Deus, vamos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para a gente poder entender todas essas palavras, né? Então, às vezes a gente está vendo aí muitas questões a respeito de guerra, né? Até o próprio Saul agora a gente vai ver umas guerras travadas aí, né? Então, às vezes aí a gente pensa, tá, mas o que tem a ver, né? Então, mas é bom a gente estar entendendo e estar vendo esses detalhes aí que está se consumando aí na palavra. E está escrito, se está escrito é para a gente estar observando e estar olhando aí com carinho aí a respeito dessas questões, né? Mas então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti com a Tua palavra, Senhor. Nos orienta neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, ontem a gente parou ali na questão de Jonatas, né? Então, o filho de Saul, ele também ali, ele era um guerreiro, né? Então, a gente vai ver aí que ele está encabeçando aí também uma luta aí contra os filisteus, né? Então, vamos ver o desfecho aí desta situação aí de Jonatas, né? No capítulo 14, fala bem assim, ó. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romazeira, na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aias, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Siné. Havia um penhasco ao norte, na direção de Mixmas, e outro ao sul, na direção de Gibeá. E Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos, seja com poucos. Disse o seu escudeiro: Faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Jonatas disse: Venha, vamos atravessar na direção dos soldados, e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: Espere aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos, e não avançaremos. Mas se disserem: Subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Então os dois se deixaram ver-se pelo destacamento dos filisteus, que disseram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos, e gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e daremos uma lição em vocês. Então, ali a palavra que Jonatas precisava para se confirmar aí se ele ia subir ou lutar, e lutar, né, foi confirmada, né? Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: Siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim
viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse a seus soldados: Contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias: Traga a arca de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas próprias espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram ao lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Quanto todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Avém. Então aí já teve um tumulto aí e teve luta, né? Então até tinha os israelitas que estavam para o lado dos filisteus, que passaram para o lado dos hebreus ali para estar pelejando junto, né? Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento, dizendo: Maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado dos meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então um dos soldados lhe disse: Seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: Maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: Meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco do mel. Como terei sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos? A matança dos filisteus não teria sido ainda maior? Naquele dia, depois de derrotarem os filisteus, desde Mixmas até Aijalon, os israelitas estavam completamente exaustos. Eles então se lançaram sobre os despojos e pegaram ovelhas, bois e bezerros, mataram-nos ali mesmo e comeram a carne com o sangue. E alguém disse a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Ele lhe disse: Vocês foram infiéis. Rolem uma grande pedra até aqui. Saiam entre os soldados e digam-lhes: Cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha. Abatam-nos e comam a carne aqui. Não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Assim, cada um levou seu boi naquela noite e ali o abateu. Então Saul edificou um altar para o Senhor. Foi a primeira vez que fez isso, né? Então, ali dá para entender, né, que os soldados ali comeram carne com sangue, né? Então era um dos critérios que Deus tinha colocado ali, né, para não comer carne com sangue, né? Porque o sangue simboliza a vida, né? Então, eles acabaram ali cometendo um pecado, né? Então, Saul ali teve que retratar essa questão ali, até fez o primeiro, digamos aqui, nem a gente viu ali, ele levantou até um altar, né, e edificou, né, a primeira vez que fez isso, né? Saul disse ainda:
desçam atrás dos filisteus a anoitecer. À noite, vamos saqueá-los até o amanhecer e não deixamos vivos nenhum só deles. Eles responderam: faze o que achar melhor. O sacerdote, porém, disse: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: devo perseguir os filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Disse então Saul: venham cá, todos vocês que são líderes do exército, e descubramos que pecado foi cometido hoje. Juro pelo nome do Senhor, o libertador de Israel, mesmo que seja meu filho Jonatas, ele morrerá. Mas ninguém disse uma só palavra. A seguir disse Saul a todos os israelitas: fiquem vocês de um lado, e eu, meu filho Jonatas, ficaremos do outro. E eles responderam: faze o que achares melhor. E Saul orou ao Senhor, ao Deus de Israel: dá-me a resposta certa. A sorte caiu em Jonatas e Saul, e os soldados saíram livres. Saul disse: lancem sorte entre mim e meu filho, Jonatas. E Jonatas foi indicado, né? Foi indicado porque ele tinha se alimentado com o mel ali, né? Que nem a gente viu no contexto, né? Então, vamos ver o desfecho aí. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que você fez. E Jonatas lhe contou: eu provei um pouco de mel com a ponta da minha lança, da minha vara. Estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas que trouxe esta grande libertação para Israel deve morrer? Nunca juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão, pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto, né? Então, Jonatas que tinha tomado partido, né, ali, e o Senhor já tinha ali usado dele, ali que nem a gente viu no início ali do capítulo 13, né? Então o povo aí acabou resgatando Jonatas, né? Não deixou ele ser morto. E Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para a sua própria terra. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra seus inimigos em redor: Moabitas, Amonitas, Edomitas, os reis de Zobá e os filisteus. Para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que o saqueavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi e Malquizua. O nome de sua filha mais velha era Merrabê, e a da mais nova era Micaal. Sua mulher chamava-se Ainoã e era filha de Aimás. O nome do comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel, né? Então ele conta aí a família de Saul. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército, né? Então aqui termina o desfecho do capítulo 14, né, a respeito de Jonatas ali, o filho de Saul, né, que teve essas condições aí que a gente viu, né, provou do mel ali e acabou ali, o Senhor não estava, digamos, respondendo Saul, né, só depois aí, através aí, quando eles se separaram, né, que a gente viu a questão aí que até os próprios soldados aí resgataram o próprio Jonatas, filhos de Saul, né. Então vamos ver no capítulo 15 o que fala, né. Então aqui a gente vai estar analisando uma questão de Saul quando o Senhor rejeita ele, né. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel,
atacando-o quando saía do Egito. Agora, vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhe pertence. Não os poupem, matem homem, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Essa era a ordem, né, que o Senhor tinha dado através de Samuel para Saul, né? Então convocou Saul os homens e os reuniu em Tilaim, 200 mil soldados de infantaria e 10 mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amalaque e armou uma emboscada no vale. E depois disse aos queneus: retirem-se, saindo do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Seur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e os melhores das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e o inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o que o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor e ao teu Deus, mas destruímos totalmente o restante, né? Então, para entender que Saul ali, ele já jogou aí nas costas dos soldados, né? Não quis assumir a bronca ali, que ele mesmo separou as coisas melhores para eles, né? Os animais mais gordo ali, né? E as coisas desprezíveis, eles queimaram tudo, né? Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder de Israel, da tribo de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreei contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, né? Então aí Samuel está sendo bem claro aí para Saul a questão aí da obediência, né? Então ele só devia ter obedecido, né? E não aconteceu e o Senhor rejeitou ele, né? Pequei, disse Saul.
violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel contudo lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel na mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: Pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor, né? Então eu queria até frisar esse versículo 29, né? Que fala bem assim que aquele que é a glória de Israel na mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender, né? Então, bem provável que Saul ali, o Senhor conhecia o coração dele, né? E sabia que ele não tinha um coração arrependido, né? Para voltar e fazer um caminho direito, né? Então, de para frente a gente vai ver um reinado de Davi, e Davi é muito, digamos assim, faz muitas coisas, né? Só que ele era um que tinha o coração de Deus, né? Ele se arrependia, né? Segundo o coração de Deus, né? Então, até a gente comete muitos erros, né? Às vezes até não obedece, às vezes algumas situações que Deus impõe na nossa direção, né? Mas se a gente tiver um coração dele, né, retraído a ele, né, a gente consegue contornar e não fazer mais essas besteiras, né? Então, bem provável que Saul aí ele não tinha um coração aí de arrependimento, né, que nem a gente vai ver o próximo rei para frente. Então Samuel disse: Traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: Com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: Assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe, entre as mulheres, ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel, né? Então a gente viu ali a morte de Agag, né? Então que nem era a lei, né? Era dente por dente, nem sangue por sangue, né? Então não tinha tempo ruim ali, eles matavam mesmo, né? Então aí está o desfecho aí dessa história de Saul, né? O rejeito do reinado dele, né? Então para frente aí a gente vai ver já o rei Davi. Então, bem provável que Saul vai aparecer hein, também no meio dos contextos aí, né? Mas até aqui, digamos, a gente viu o contexto aí que Deus rejeitou Saul, né? O reinado dele, né? Mas graças a Deus, Deus abençoe você. Fiquem com Deus e até as próximas leituras. Um grande abraço, até mais.